Bom dia! Hoje, dia 30 de outubro, e hoje nossa reflexão será no segundo livro de Samuel. Passagem do dia, segundo Samuel, capítulo 22, versículos do 2 ao 4. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor é digno de louvor. Invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Deus, ele estabelece o seu reino através de um coração quebrantado. O autor, ele continua a história iniciada em 1 Samuel, mostrando o reinado de Davi e como Deus cumpre as suas promessas, mesmo em meio às falhas humanas. Aqui vemos a consolidação do reino de Israel, mas também os desafios e consequências do pecado. E, acima de tudo, a graça e a fidelidade de Deus. Vemos neste livro o reinado de Davi e a aliança eterna que aponta para Cristo, o Rei perfeito. Do capítulo 1 ao 5, vemos Davi sendo coroado a rei. Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas e é reconhecido como rei sobre Judá e depois sobre todo Israel. Jerusalém é conquistada e se torna a capital do reino. Depois vemos a verdadeira exaltação que vem de Deus e não da força humana. Do capítulo 6 ao 10, vemos a presença de Deus no centro. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, celebrando com alegria. Deus estabelece com Davi uma aliança eterna, prometendo um descendente cujo trono durará para sempre, uma profecia sobre Cristo. Quando Deus é colocado no centro, a vida encontra propósito e estabilidade. Do capítulo 11 ao 20, vemos o pecado de Davi e suas consequências. Davi peca com Batseba e tenta encobrir o erro. O profeta Natã o confronta e Davi se arrepende profundamente. As consequências se manifestam em sua vida: traições, perdas e dores. O arrependimento sincero, ele traz o perdão, mas o pecado sempre deixa marcas. Do capítulo 21 ao 24, vemos os últimos dias de Davi. Davi enfrenta novas batalhas e faz um recenseamento sem a direção divina. Deus o corrige, mas também o restaura. O livro termina com Davi oferecendo sacrifícios e construindo um altar ao Senhor. O amor genuíno por Deus sempre envolve entrega e sacrifício sincero. A graça de Deus, ela aparece, mesmo quando Davi falha. Deus o restaura e mantém a sua promessa. O arrependimento tem que ser verdadeiro. Davi é um exemplo de um coração que reconhece o pecado e busca o perdão. A presença divina, ela tem que ser o centro da vida espiritual. Temos que manter Deus entronizado no nosso coração. Temos que entender a promessa messiânica. A aliança com Davi aponta para o reinado eterno de Jesus Cristo. Entendemos aqui que temos que colocar
Deus sempre no centro da nossa vida e das nossas decisões. Quando errar, não fuja da presença de Deus. Arrependa-se e volte ao altar. Lembre-se, Deus, ele não busca a perfeição, mas corações quebrantados e sinceros. Confie que as promessas de Deus se cumprem, mesmo quando os caminhos parecem difíceis. Este livro de 2 Samuel, ele nos mostra, o Deus da graça e da fidelidade, aquele que levanta, corrige e restaura. Davi foi um rei humano, com falhas, mas o seu coração arrependido o manteve próximo de Deus. A história de Davi aponta para Jesus, o Rei perfeito, que reina eternamente com justiça e amor. Deus não procura reis sem erros, mas corações que se rendem à sua vontade. E como está o seu coração? Está rendido à vontade de Deus? Você, quando erra, quando peca, você se arrepende? Você corre aos pés do seu pai ou você corre do seu pai? Você tenta fazer da sua maneira? Vamos realmente olhar para Davi, um homem que vemos com falhas, com erros gravíssimos. Ele se envolve com Betseba, ele manda matar o marido dela. Então a gente vê realmente erros que a gente fala, como um homem assim é um homem segundo o coração de Deus? Pois é, porque ele se arrepende, ele sabe voltar e pedir perdão. Só que nós sabemos que quando erramos, Deus nos perdoa. Estamos libertos, do peso do pecado, da morte do pecado. Porém, as consequências, essas são nossas. Essas nós temos que passar por elas. Davi sofreu todas as consequências dos erros que ele teve. Ele pagou por tudo isso. Ele teve, a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E se plantamos o pecado, o erro, nós vamos colher isso. Faz parte. Isso não, Deus não tira de nós. Agora, Deus nos perdoa. Ele nos limpa dos pecados. Isso sim. Por isso que nós temos que nos arrepender, pedir perdão, porque senão estaremos mortos em nossos pecados. Porém, as consequências, nós temos que ter em mente que nós vamos ter que passar por elas. Não tem como. Então, vamos ter em mente, que a diferença, se nós erramos, se nós pecamos, mas se nós temos um coração que se volta ao Senhor, que se arrepende, que se humilha, que pede perdão, este coração, ele realmente é um coração segundo o coração de Deus, porque é um coração que não foge do Pai, é um coração que foge para Ele, é nele que nós temos, que realmente ir buscar esse perdão, é nele, é só nele que a gente consegue ser perdoado e restaurado. E aí, até nessas consequências que passaremos, nós teremos Ele conosco. Nós vamos passar, sim, mas até nisso Deus está conosco. Agora, se a gente não se arrepende, se a gente foge de Deus, aí não vai ter como, porque não vamos ser perdoados do pecado e tudo que vamos passar, passaremos realmente sozinhos, Vamos ter que arcar com as consequências e não vamos ter Deus nos ajudando a como passar por elas. Então vamos ter este coração. Vamos realmente nos entregar e entender que o Senhor é o nosso rochedo. É nele que nós temos que estar firmes e fortes. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa salvação, ele é tudo na nossa vida. Então vamos realmente, invocar ao Senhor, vamos realmente viver na presença dele, glorificando, porque é nele que temos a paz que excede todo o entendimento. E é nele que temos a direção correta para tudo em nossas vidas. Amém? E oração de hoje? Pai, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por mais um dia onde o Senhor nos ensinou
que precisamos ter um coração segundo o seu coração. Um coração arrependido, um coração humilde. Sabemos que o Senhor não busca pessoas perfeitas, mas o Senhor busca pessoas sinceras, pessoas que realmente se rendem ao Senhor. Então estamos aqui hoje, Pai, nos rendendo a Ti, que o Senhor seja tudo em nossa vida, que o Senhor nos governe em todos os momentos, que o Senhor seja a nossa base, nos livrando de tudo que não provém de Ti, nos ajudando em todos os momentos. E quando cairmos, quando errarmos, Pai, que nós possamos correr para o Senhor, pedir perdão, porque sabemos que é isso que o Senhor deseja, que nós estejamos sempre na Sua presença. Por tudo, Paizinho, te pedimos, te agradecemos, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.